Alguém está precisando dos meus talentos como invencível campeão da justiça! Formiga Atômica, às suas ordens! Uma coisa que as séries de super-heróis sempre nos alertaram é que ser policial em grandes cidades não é uma tarefa fácil, principalmente se ela for o alvo preferido de supervilões, cientistas malucos ou qualquer tipo de bandidagem com superpoderes ou aparatos tecnológicos. É incrível como nesses casos as autoridades sempre são retratadas como inúteis ou ineficazes. E numa realidade onde a polícia parece não ter capacidade suficiente para defender as pessoas, não é de se admirar que heróis encapuzados se levantem para fazer o seu trabalho. O maior exemplo desse arquétipo é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que inclusive é até mesmo requisitado pela própria polícia através lá do Bate-Sinal. Bom, mas é importante a gente dizer que na maioria desses casos as autoridades não são representadas assim à toa. Quase todas as séries que apresentam esse estilo narrativo realmente estão fazendo algum tipo de crítica, seja aos governantes, à corrupção dentro da polícia ou qualquer outro tipo de coisa que acabe resultando no subfinanciamento da segurança. E por incrível que pareça, um dos maiores exemplos dessa crítica é a triônica, a Formiga Atômica. Lá vai a triônica, Formiga Atômica! Criada diretamente pelos gênios máximos dos desenhos animados, William Hanna e Joseph Barbera, o menor herói de todos os tempos foi criado realmente como uma crítica à falta de verba que a polícia dos Estados Unidos tinha ali em meados dos anos 60. Esse desenho colocou a polícia como uma instituição incompetente, literalmente falando, mas não por causa dos profissionais em si, e sim pela falta de investimentos. Alguns episódios deixavam claro que os seus equipamentos, como telefones ou viaturas, estavam em estados deploráveis, ou que não existiam policiais contratados o suficiente para correr atrás da bandidagem. Como nesse caso aqui, que o chefe de polícia diz que na delegacia só tem ele e um outro oficial. Tenho uma notícia pra você, nós somos o contingente, só você e eu, e um carro caindo aos pedaços. E no lugar onde aqueles que deveriam ser os protetores não são valorizados, até mesmo uma pequena formiga acaba sendo mais eficaz. Porém, nesse caso não tínhamos uma formiga qualquer, mas sim uma detentora de super velocidade, super força, habilidade de voo e invulnerabilidade. Só que diferente dos outros super-heróis, que eram alienígenas ou haviam ganho poderes por acaso, a formiga realmente era forte por merecer. Ela pegava mesmo no pesado na hora da musculação. E também era inteligente ao ponto de conseguir vigiar toda a cidade com a ajuda de um supercomputador. Nada mal para a primeira criatura com superpoderes criada pela Hanna-Barbera, né? Pois é, a Formiga Atômica foi o primeiro, digamos, protótipo de super-herói criado pelo estúdio. A primeira criatura com superpoderes produzida por eles. Por mais que ainda estivesse dentro de um enredo de paródia e não de ação como são os heróis tradicionais. Considerado hoje um clássico imortal do estúdio, é legal a gente falar que esse desenho também foi muito importante lá na sua época de criação. Ele fez uma espécie de transição entre eras das animações da Hanna-Barbera, ficando bem no meio entre a primeira geração de personagens da empresa, a geração dos desenhos clássicos de comédia e a geração dos super-heróis. E hoje eu quero te contar melhor como foi esse período. A gente vai desenhar aqui a linha cronológica de produções desse estúdio de desenhos animados clássicos para ver aonde a nossa formiga se encaixava. Além de, obviamente, falarmos mais sobre esse desenho incrível, pois por mais que o personagem fosse mais voltado para comédia, ele tinha todas as características de um super-herói mais tradicional, como um esconderijo secreto, um arquirrival e até mesmo uma fraqueza que o deixava totalmente vulnerável. Então, que vem a triônica, a Formiga Atômica. Lá vai a triônica, Formiga Atômica! Bom, pessoal, como vocês sabem, a Hanna-Barbera surgiu como um estúdio de animação focado em desenhos de comédias infantis. E podemos dizer que a primeira década deles foi focada na produção de séries estreladas por personagens animais engraçados. Alguns exemplos são o Zé Colmeia, Pepe Legal, Bibo Pai, Bob Filho, Manda-Chuva, o Alligator, Maguilo Gorila e por aí vai. Eles tinham criado esse estilo de desenhos animados que os deixavam confortável, que era tipo uma fórmula infalível de animações que os garantiam a liderança desse segmento.
Porém, eles já estavam há quase 10 anos sempre reproduzindo o mesmo tipo de desenho. Então, era natural que uma hora ou outra as crianças passassem a se interessar por produtos que fossem um pouco mais diferentes. E isso foi acontecer lá da metade pro final dos anos 60, na época em que pela primeira vez em anos a Hanna-Barbera se sentiu realmente ameaçada. Bom, foi nesse período aí que, após anos escanteadas, as histórias em quadrinhos de super-heróis voltaram a ficar populares, muito devido ao sucesso do Homem-Aranha e os demais super-heróis da DC e Marvel Comics. E obviamente isso mais cedo ou mais tarde também iria afetar o mundo dos desenhos animados para TV. Mas antes desses personagens passarem para televisão, nós tivemos um nome importante que fez perfeitamente a transição entre os desenhos de comédia e os de ação, e que foi justamente a nossa Formiga Atômica. No ano de 1965, os mitos William Hanna e Joseph Barbera resolveram parodiar aqueles heróis das histórias em quadrinhos, aqueles que estavam começando a ficar mais populares que os desenhos deles, e a intenção foi mais fazer uma crítica do que uma homenagem a personagens como Batman. Eles meio que queriam dizer que qualquer um, até mesmo uma pequena formiga, poderia enfrentar bandidos numa sociedade onde a polícia era tão sucateada. Obviamente, o desenho também não era uma paródia 100% do tempo. É óbvio que ele tinha suas qualidades. Começando com o fato da Formiga Atômica, diferente dos outros super-heróis, realmente merecer a força que tinha. O desenho a mostrava constantemente levantando pesos no seu esconderijo secreto. Ou seja, sua força não vinha por causa de nenhuma mutação ou então de nenhuma picada. O seu esconderijo secreto também não era nenhum prédio super tecnológico, ou então uma fortaleza solitária escondida no Polo Sul. A sua base nada mais era que um formigueiro comum, que ficava em algum parque aleatório da cidade. Bom, e apesar da simplicidade e do tamanho minúsculo, esse personagem tinha um coração imenso, estando sempre disponível para ajudar a polícia sempre que eles precisavam. O que era o tempo todo, né? Pra quem não lembra, a polícia nessa série era realmente inútil, e eles chamavam o nosso super-herói pra literalmente qualquer tipo de bandido. Formiga Atômica, às suas ordens? Aqui é o chefe de polícia e eu estou com um sério problema. Quem que é, chefe? Algum bandido diabólico roubou o prédio da polícia, escritórios, depósito e até as prisões. É muito embaraçoso. E falando em vilões, é legal a gente lembrar que todo bom super-herói tem um arquirrival à altura. E no caso da Formiga Atômica, isso se tornou totalmente literal. O maior vilão do nosso protagonista era um inseto tão pequeno quanto ela, a poderosa e maligna Pulga Feroz. E se o super-homem tinha Kryptonita como a sua fraqueza, obviamente a nossa Triônica também teria que ter um ponto fraco. E a dela fazia total sentido para sua espécie. A Formiga Atômica não resistia à tentação de uma cesta de piquenique. Pois é, esse desenho tinha realmente umas sacadas muito geniais. Não é à toa que se tornou um clássico do estúdio, aparecendo posteriormente em outros programas, como naquelas séries do Zé Colmeia que reuniam vários personagens da Hanna-Barbera, e mais recentemente nos créditos do filme Scooby de 2020, onde ela ganhou esse novo design incrível, que a deixou finalmente mais parecida com uma formiga, já que ela ganhou mais um par de patas. Mas enfim, voltando lá para 1965, é legal a gente falar que a série da nossa Formiga Atômica foi lançada juntamente com o desenho Esquilo Sem Grilo. Eles foram a grande aposta da Hanna-Barbera para os sábados de manhã da NBC no final desse ano, e esses dois personagens encabeçaram cada um programa de meia hora, cujo eles eram os desenhos principais. No programa da Formiga Atômica, ainda tínhamos episódios da série Xodó da Vovó e Zé Buscapé, e no Esquilo Sem Grilo havia capítulos da Lula Lelé e Feiticeira Faceira. E essa dobradinha deu muito certo. Todos esses desenhos ganharam novos capítulos até meados de 1966, e na sequência ganharam reprises que se estenderam até 1968. Porém, é bom a gente destacar que essa leva de desenhos também determinou o final dessa primeira geração de desenhos da Hanna-Barbera. Pois é, a Formiga Atômica e todas aquelas séries que passavam junto com ela fizeram parte da última leva de desenhos de comédia produzidos nessa primeira década de existência da empresa. E pelo fato da Triônica também ser um super-herói, isso significou algo a mais. Então, em 1966, com a chegada dos super-heróis à TV, que foram introduzidos muito devido ao sucesso daquela série do Batman do Adam West, a Hanna-Barbera passou a produzir uma sequência de desenhos de ação com protagonistas com superpoderes. Coloque nessa leva aí personagens como Space Ghost, Homem-Pássaro e os Herculoides.
E como a Formiga Atômica foi uma das últimas séries produzidas antes disso, então podemos dizer que ela funcionou perfeitamente como uma espécie de transição entre as histórias de comédia e as de luta. Ou seja, de certa forma ela foi muito importante para que William Hanna e o Joseph Barbera se tocassem que eles também poderiam criar os seus próprios super-heróis. Bom, mas é interessante a gente falar que o estúdio até que tentou vender a Formiga Atômica como um super-herói mais tradicional. Eles chegaram a produzir uma única edição de uma história em quadrinhos da personagem, mas que não chamou muita atenção nas bancas e acabou sendo cancelada. Aqui no Brasil, se eu não me engano, esse caso já foi um pouco mais diferente. Aparentemente, a Formiga fez muito mais sucesso como um super-herói que em seu país de origem, ao ponto de ganhar vários quadrinhos nos anos 70 dentro da antiga revista da Abril, a Heróis da TV. E falando em curiosidades aleatórias, é legal a gente falar que apesar desse desenho ser exibido à exaustão aqui no Brasil desde os anos 70, ele só tem 26 episódios. Pois é, a Formiga Atômica só teve 2 temporadas de 13 capítulos cada, o que pra época, apesar de não representar um fracasso, também não indicava um grande sucesso. Bom, mas independente do número de episódios, não tem como a gente dizer que esse desenho não teve uma importância para a história da animação, principalmente para a história da Hanna-Barbera, pois além dela representar um ponto importante de separação entre as eras do estúdio, essa série também representou a visão que o William e o Joseph tinham dos super-heróis e da sociedade política lá dos anos 60. E para os espectadores, no caso as crianças que estavam assistindo, eles também deixaram a sua mensagem. A Formiga Atômica foi uma forma deles dizerem que mesmo que você seja pequeno, seja de tamanho ou de status, você pode sim fazer a diferença para o mundo, contanto que esteja disposto a isso. A Formiga, por exemplo, era sim realmente pequena, mas seu coração para ajudar todos que precisavam era gigantesco.